Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos as nossas reflexões na primeira parte do capítulo 3 das profecias de Joel. Vamos estudar este último capítulo em 3 oportunidades. Hoje nós vamos estudar Joel 3, 1 a 8, que nos apresenta o juízo de Deus, o juízo divino contra os inimigos do seu povo. Entretanto, nesse livro profético, se faz necessário ressaltarmos a restauração e o perdão que Deus nos concede. A Bíblia nos fala de Deus como um fogo consumidor, Hebreus 12, 29, mas ao mesmo tempo, ela nos revela Deus como um Pai de grande misericórdia, um Pai compassivo, como por exemplo no Salmo 103, 13. Joel então nos apresenta com uma maestria impressionante essas duas verdades eternas. A descrição do juízo de Deus, através da praga dos gafanhotos, é vista como uma desolação apocalíptica. Os efeitos sobre o consumo da terra, sobre a terra, sobre os animais, deixam qualquer um que lê essa descrição perplexos com uma sensação de temor e de santa reverência diante do descarregar da ira divina. Porém, logo depois, o profeta anuncia com grande e eloquente sabedoria as promessas de restauração e perdão e o futuro derramamento do Espírito Santo, a ponto de levar aquele que lê essa descrição ser motivado a cultuar e adorar com ações de graças a obra maravilhosa do Senhor em nos conceder novas oportunidades. Então, nós louvamos a Deus porque as suas ternas misericórdias são mais elevadas do que o céu. Entretanto, quando nos detemos para refletir sobre o texto que vamos estudar nesse programa, vemos que esse mesmo Deus, de grande misericórdia, ele é justo e é imparcial. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Portanto, o pecado é julgado e justiçado. O pecado é vingado. O mal feito contra o povo de Deus é condenado e julgado. Assim como Deus foi severo e justo quando o seu próprio povo pecou, assim também com as outras nações que pecaram e foram duras, injustas e cruéis com seu povo, o Senhor é, foi e será justo e severo, condenando-as inapelavelmente. Diante desses atributos e conhecendo um pouco melhor a maneira de Deus agir, podemos então observar esse texto contemplando-o sob o seguinte título: O juízo do terrível dia do Senhor. Joel 3, 1 a 8, então nos mostra esse tema, esse título, esse assunto: O juízo do terrível dia do Senhor. Muito bem, quando nós percebemos esse detalhe tão impactante, esse título tão forte, nós temos que perceber o seguinte: todo aquele que andou contrariamente às diretrizes do Senhor enfrentará o juízo do terrível dia do Senhor. Então, esse é o princípio que extraímos desses 8 versículos iniciais do capítulo 3. Todo aquele que andou contrariamente às diretrizes do Senhor enfrentará o juízo do terrível dia do Senhor. Nesses versos, é possível fazermos 3 observações sobre esse juízo, sobre o juízo desse terrível dia do Senhor. A primeira observação se dá através da restauração que Deus concede ao seu povo arrependido. Veja o versículo 1. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. A mensagem aqui, querido amigo, é que Deus vingará o seu povo mudando a sorte deles. Deus transformará tristeza em alegria. Deus fará isso trazendo juízo a quem foi contrário a Israel. Porém, essa vingança de Deus só vem no tempo dele. Como mencionamos anteriormente, esse trecho do capítulo 3 na Bíblia hebraica, ele é, na verdade, um 4º capítulo de Joel.
E daqui para frente, nesse capítulo, o dia do Senhor se projeta como um dia de juízo contra as nações pagãs, um dia de vingança de Deus, um dia de bênçãos para o povo de Deus. É importante considerarmos que esses 3 primeiros versículos parecem apontar para o período pós-exílico. Naquelas circunstâncias, poderia-se dizer que Judá ainda se encontrava sofrendo as consequências do cativeiro babilônico, que teve início na queda de Jerusalém pelos babilônios, lá em 586 a.C. Esse fato, porém, também pode nos fazer pensar que a restauração oferecida nos parágrafos anteriores ainda não tinha se concretizado. Agora, outra ideia importantíssima deve ser considerada e, a partir desse relato, precisamos nos posicionar. A praga dos gafanhotos só serviu como uma repreensão simbólica de um exército inimigo que conquistou o povo judeu, causando a completa destruição da cidade, do templo e da vida nacional. Ou então, nós nos posicionamos entendendo que, se os relatos já mencionados por Joel devem ser considerados como instrumento punitivo do castigo divino, vieram diretamente das mãos de Deus. Entretanto, é possível considerar que, para Joel, os estragos causados pela praga dos gafanhotos já tinham sido castigo mais do que suficientes para Judá. Em outras palavras, deixe-me esclarecer, Judá já tinha experimentado a sua própria versão do dia do Senhor. Por quê? Porque, assim como Deus já havia julgado o seu povo, também aconteceria o juízo contra as nações pagãs, e assim Deus vingaria o seu próprio povo. Mas veja bem, esta é uma ação do Senhor, é uma ação de Deus, não do povo. Era Deus quem vingaria o seu povo. Essa sim seria, então, a correta versão do dia do Senhor. No pensamento judaico, era essa maneira pela qual eles entendiam o dia do Senhor. Isso é, bênção para Israel, agora já arrependido, e punição, castigo, contra as nações que tinham sido injustas e terríveis contra Judá, contra o povo de Deus. Então, a expressão eis que naqueles dias, naquele tempo, é, na verdade, uma frase indefinida quanto ao tempo. Simplesmente aponta para um momento em que o Senhor, Deus, decide atuar em favor do seu povo escolhido. A expressão mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém também tem trazido algumas considerações. Ela pode ser traduzida por restaurarei o bem-estar ou farei com que a sorte de Judá e de Jerusalém sejam mudadas. E ainda algumas outras versões traduzem naquele dia, naqueles tempos, mudarei a sorte de Judá, eles traduzem por eu farei uma troca de prosperidade. Em todas essas ideias, o que nós podemos entender é que o processo de restauração, como foi prometido anteriormente, conforme nós vimos no programa passado, já estava acontecendo. Na verdade, essa primeira observação que fizemos se dá através da seguinte ideia. Observamos que, para que as nações sofram o juízo da parte de Deus, simultaneamente o Senhor estará restaurando o seu povo. Essa restauração é uma das maneiras pelas quais Deus condena os pagãos, pelas quais Deus castiga aquelas nações contra aquilo que fizeram de maldade contra o seu povo. Quando Deus age em favor do seu povo, já é um castigo para as outras nações. Muito bem, agora podemos fazer então uma segunda observação. A segunda observação se dá
através da condenação das nações ímpias que espalharam o povo de Deus. Veja os versículos 2 e 3, e eu leio esses versículos para você. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, por causa da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Querido amigo, a condenação de Deus vingará o seu povo, retribuindo a culpa das nações pagãs que agiram cruelmente com o povo de Deus. A melhor maneira de provocar essa troca de juízo em bênçãos de perdão, bênçãos de misericórdia para com o povo de Deus é sustentada pelo julgamento que Deus trará contra as nações, vingando assim o seu povo escolhido. A reunião de todas as nações aponta para um clima de juízo. Essa ideia é apoiada pelo fato de convocá-las ao vale de Josafá. Agora, é interessante o jogo de palavras aqui no hebraico. Josafá significa Deus julga. Portanto, Joel não está simplesmente definindo um lugar geográfico, mas está mostrando claramente que o julgamento divino vai acontecer, sem dúvida acontecerá. A convocação é para que as nações estejam presentes nesse vale, no vale de Deus julga. É interessante isso. E é exatamente o que vai acontecer nesse vale. O julgamento de Deus contra as nações ímpias, pagãs, que prejudicaram seu povo. Deus, então, é muito claro em apontar que o seu juízo contra as nações se dará pelo fato de terem sido contra o seu povo, isto é, contra a minha herança, conforme nós lemos no versículo 2. O contexto permite observar quais têm sido essas ações, as mesmas que constituíam os juízos contra essas nações. Veja só, eles fizeram o seguinte: eles espalharam os judeus por entre os povos, repartindo a minha terra entre si, diz o Senhor. Essa foi uma realidade amarga, dura, que o povo hebreu teve que enfrentar em duas ocasiões principais. Primeiro, quando a Síria invadiu e conquistou Israel, no Reino do Norte, em 722 a.C., e, em segundo lugar, quando a Babilônia conquistou e invadiu Judá, o Reino do Sul, em 586 a.C. A Babilônia destruiu totalmente a cidade de Jerusalém e o templo. Então, depois que foram conquistados, nas duas ocasiões, o povo hebreu foi deportado, foi exilado das suas terras. A terra da promessa foi ocupada por outros povos e foi dividida entre esses que a ocuparam. Ainda outros atos terríveis foram perpetrados contra o povo de Deus. As crianças foram vendidas como escravas. Veja bem, a expressão deram os meninos por meretrizes é muito forte e deve ser interpretada como o preço que os homens ímpios e sem caráter pagavam para passar algum tempo de prazer com essas mulheres desqualificadas. Assim também a expressão venderam as meninas por vinho que beberam demonstra o desprezo pela vida humana. E essa expressão deve ser interpretada significando que foram vendidas por qualquer preço ou como um utensílio sem qualquer valor. Embora essa fosse uma prática dos povos antigos para com aqueles que eles dominavam, isso não quer dizer que Deus aprovava tal procedimento. E por isso mesmo, ele se vingaria, pois o seu povo havia sofrido essas humilhações. Você tem sido humilhado por aqueles que estão ao seu redor? Muitas vezes acontece exatamente isso, como aquilo que nós já temos até mencionado. Às vezes, são os nossos próprios familiares que desacreditam de nós e nos humilham, e fazendo pilhéria conosco, nos envergonham até. Lembremos que o próprio Senhor Jesus passou por essas afrontas
por parte dos seus familiares diretos. Leia, por exemplo, Marcos 3:21, Marcos 3:31, João 7, 3-5. Os seus irmãos, os seus familiares, não criam nele e até pensavam que ele estava fora de juízo. O Senhor Jesus foi hostilizado pelos seus vizinhos, moradores da sua própria cidade, Nazaré. Mas, através do seu exemplo, temos duas aplicações práticas a fazer quando enfrentamos essas situações de humilhação. Primeiro, a nossa esperança é que Deus vê tudo o que acontece conosco e julgará os malfeitores. E segundo, a nossa reação deve ser a mesma que o Senhor Jesus teve e serve como exemplo e desafio para todos nós, conforme registrou o apóstolo Pedro. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O povo de Judá pecou, foi duramente disciplinado, se arrependeu, foi agraciado pelas bênçãos e a promessa do Espírito Santo, e agora via a mão de Deus sobre os seus inimigos. Querido amigo, que possamos ter o mesmo proceder, paciente, deixando a vingança nas mãos do Senhor. Em terceiro e último lugar, uma terceira observação que devemos fazer se dá através do juízo específico contra os que defraudaram o próprio Senhor. Não só o povo, mas os que defraudaram o próprio Senhor. Eu leio para você os versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim quereis me vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que então eu os suscitarei do lugar para onde os vendesses, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei os vossos filhos e as vossas filhas aos filhos de Judá, e esses aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Esse é o versículo 8. Querido amigo, aqui temos uma nítida ação de Deus contra esses inimigos específicos. Nesse caso, Deus usará em sua ação o seu próprio povo na vingança que vai empreender contra os seus inimigos. Assim como Deus usou o povo de Israel para punir os pecados dos moradores de Canaã, dando-lhe a terra da promessa, aqui também Deus usaria o seu povo para se vingar dos seus inimigos. Nesses versos 4 a 8, percebemos um texto bastante peculiar. Na verdade, eles rompem a estrutura poética do livro, fazendo-o se transformar em prosa. Provavelmente, por essa razão, alguns comentaristas sugerem que esse parágrafo pode ter sido uma adição tardia ao texto hebraico. Mas, na verdade, aqueles que não aceitam essa posição dizem que esse trecho, a medida poética, é uma outra, é diferente, por isso, então, do restante do livro. Devemos notar que esses versos mostram um oráculo, isso é, uma palavra clara de profecia contra quem? Contra os fenícios, representados pela cidade de Tiro e Sidom, e contra os filisteus, representados pelas cidades de Gaza, Asdote, Ascalon, Gate e Ecrom. Tudo isso era uma demonstração de que Deus cumpriria uma disciplina dura, um terrível juízo contra essas nações que foram duras contra o seu próprio povo. Que tendes vós comigo? É isso vingança que quereis? Essas palavras, querido amigo, referem-se às ações que esses povos quiseram fazer contra o povo de Deus. Eles tinham agido mal, tinham roubado a prata, o ouro, as joias preciosas, e tinham levado para os templos dos seus deuses. Venderam os filhos e as filhas
de Jerusalém. Então Deus iria puni-los severamente. E aí temos que chegar a um momento de concluir esse texto, de concluir esse estudo. E quando nós concluímos, lembramos de um texto muito sério do Novo Testamento. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Lembre-se então, querido amigo, que o nosso Deus, além de ser amoroso, misericordioso, gracioso, bondoso e perdoador, é também um Deus justo, reto, puro, santo e retribuidor. O meu desejo é que você tenha uma vida correta diante do Senhor, para não ter que enfrentar o juízo do Senhor. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.